Olá, tudo bem? Eu sou a professora Esteliana e vou trabalhar com vocês fundamentos sociológicos da educação. Vamos analisar o Brasil de hoje. Quais os problemas que encontramos? Como solucioná-los? Às vezes eu escuto algumas pessoas fazendo alguns julgamentos de determinadas pessoas por determinados comportamentos em determinadas classes sociais. Mas nós temos que ter a sensibilidade de entender o que está por trás daquelas pessoas e o que é que leva para que aquelas pessoas tenham esse determinado comportamento. Será que as pessoas são ruins porque elas querem? Vamos refletir. Então a gente vai pensar aqui, o que é sociologia? A sociologia é uma ciência. Qual o objeto de estudo da sociologia? Os principais sociólogos brasileiros e qual a origem da sociologia? Inicialmente, nós precisamos responder a seguinte pergunta: o que é sociologia? Consultei vários autores e todos diziam que não existe um conceito exato, mas nós podemos defini-la como uma ciência que investiga a essência, as causas e os efeitos das relações sociais entre indivíduos ou grupos de indivíduos. Estuda o homem, o meio humano e as suas interações recíprocas. Também pode ser entendida como a ciência da sociedade, o estudo científico da sociedade, o estudo científico das relações sociais. Para entender a sociologia, a gente precisa voltar um pouco em nossa história e fazer uma revisão nas revoluções do século XVIII, né, que são as revoluções industrial e a Revolução Francesa. A gente tem aqui a Revolução Francesa e as ideias iluministas, que é a tomada da Bastilha. Quadro de Jean Pierre, que você pode ver aqui do lado, é quando se dá a queda da monarquia na França. Revolução Industrial. Durante os anos de 1760 e 1860, a Revolução ficou limitada basicamente na Inglaterra. Houve o surgimento de indústrias de tecido de algodão, como o uso do tear. Nessa época, o aperfeiçoamento das máquinas a vapor contribuiu para a continuação da Revolução. Nessa época, o que tinha de boom era as máquinas a vapor. E nesse período se deu o nascimento de mais uma nova classe social, que é a classe proletária. Por que classe proletária? As pessoas, elas vinham do campo, né, vinham para a cidade trabalhar. E com isso começou a se constituir em torno das fábricas, né, vilarejos, e ali começou a se construir uma nova forma de vida. Você pode ver aqui, né, a questão era bem mais agrária. Aqui eles trabalhavam de forma artesanal. E aqui o trabalho das mulheres dentro das fábricas. Tem um filme muito interessante chamado Tempos Modernos de Charlie Chaplin. Quase que não sai, nossa. E que Tempos Modernos, que a gente vai ver e vai fazer uma reflexão sobre esse período aí. Inclusive, as crianças nessa época, elas trabalhavam nas fábricas por terem as mãos pequenas e essas mãos ajudavam a limpar as máquinas, né? Como também o seu corpo pequeno ajudava a transitar entre as peças de algumas máquinas. Como também nessa época, as crianças não eram vistas como nós vemos as crianças hoje. Nessa época, as crianças eram vistas como adultos mirins. Então, a Revolução ela se deu na segunda metade do século XVIII. Antes da Revolução, toda a produção era artesanal e manual.
Com a Revolução Industrial, os trabalhadores perderam o controle sobre o processo produtivo, a posse da matéria-prima e o produto final e do lucro. Como também houve a desintegração de costumes até então existente e a introdução de novas formas de organizar a vida social, a destruição do artesão independente, a submissão a uma severa disciplina e novas formas de conduta de relações de trabalho. Com a Revolução Industrial, essas transformações foram econômicas, políticas e culturais, e as suas consequências são a miséria, a epidemia, aumento assustador da prostituição, do suicídio, da criminalidade. Por quê? Naquela época também não se tinha emprego para todas as mulheres, não se tinha um controle de saúde, de vacinação para todas as pessoas, como também não havia saneamento básico nas casas. Com a Revolução Francesa, muda a estrutura de Estado e de hierarquia social. As consequências são as mesmas da Revolução Industrial. Com o objetivo de estudo da sociologia. O objeto é o entendimento da vida social e humana. E o objetivo é tornar esse entendimento da vida social humana mais sistemático e preciso. Continuando, no geral, todos os símbolos culturais que os seres humanos criam e usam para interagir e organizar a sociedade. O que são símbolos culturais? Ela se dá principalmente na linguagem. Cada cultura tem a sua linguagem, sua forma de se expressar, suas palavras, como também nas questões religiosas. Explora todas as estruturas sociais que ditam a vida social, examina todos os processos sociais, como o desvio de crime, divergência, conflito, migrações, movimentos sociais, que fluem através da ordem estabelecida socialmente. Busca entender as transformações que esses processos provocam na cultura, na estrutura social, e estuda também a estratificação de todas as sociedades em classe média, alta e baixa, bem como decorrentes de níveis hierárquicos que surgem nas microsociedades que são as empresas. Vou dar um exemplo e fazer uma relação com a nossa vida de educação. Por exemplo, na Secretaria de Educação você tem grande parte das pessoas que trabalham lá. Aí a seguir vem as coordenações, a gerência, vai diminuindo o número de pessoas. O superintendente, a secretária de educação, a secretária executiva e, por fim, a secretária municipal de educação. Então, a gente pode ver que a hierarquia, ela começa, do pequeno, que é a grande maioria, que se concentra, que são os funcionários. Depois que vem a gerência, já diminui a gerência, porque vem por setores. Depois a superintendência, que controla todas as gerências. O secretário de educação, que trabalha juntamente com a superintendência. E o secretário municipal que é o que manda em tudo, que toma todas as decisões. Então, qual é a origem da sociologia? Ela tem suas origens na filosofia, porque a filosofia vivia pensando e a sociologia começou a buscar entender os problemas sociais. Aqui nós temos alguns sociólogos brasileiros. E a gente vai começar a falar sobre Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, também conhecido como pai da LDB. Darcy Ribeiro, na década de 90, ele trouxe a proposta da Lei 9.394 de 96, que nós conhecemos como a LDB democrática. Por quê? Porque em 1988 nós temos a Constituição democrática, que foi após um grande período que nós passamos, vivendo a questão do militarismo. Então, com a Constituição democrática, houve a necessidade de uma legislação em educação
também democrática, né, que inclusive trouxe grandes benefícios para a atual escola. Ele diz assim: eu fracassei em tudo que tentei na vida. Tentei alfabetizar as crianças brasileiras, não consegui. Tentei salvar os índios, não consegui. Tentei fazer uma universidade séria e fracassei. Tentei fazer o Brasil desenvolver-se autonomamente e fracassei. Mas os fracassos são minhas vitórias. Eu detestaria estar no lugar de quem me venceu. E depois a gente tem Betinho, que ele diz que o Brasil tem fome de ética e passa fome consequência da falta da ética na política. Depois nós temos Josué de Castro. Nosso conceito de fome: as fomes individuais e coletivas, as fomes totais e parciais, as fomes específicas e as fomes ocultas. Florestan Fernandes, ele disse: eu nunca teria sido o sociólogo que me converti sem o meu passado e sem a minha socialização pré e extraescolar que recebi através das duras lições da vida. Iniciei a minha aprendizagem sociológica aos 6 anos, quando precisei ganhar a vida como se fosse um adulto. E penetrei pelas vias da experiência concreta, no conhecimento do que é a convivência humana e a sociedade. E a gente tem aqui também Sérgio Buarque de Holanda. A inimizade pode ser tão cordial quanto a amizade. Uau! E aqui nós temos o grande Gilberto Freire. Se depender de mim, nunca ficarei plenamente maduro, nem nas ideias, nem no estilo, mas sempre verde, incompleto e experimental. Então, quais foram os fatores do surgimento da sociologia? Históricos, que é a Revolução Francesa, a Revolução Industrial e a Sociedade Urbano-Industrial, que aqui a gente vê a criação de uma nova classe social. Alguns teóricos que mais adiante nós vamos aprofundar: Emile Durkheim, Karl Marx e Max Weber. A gente tem as questões socioculturais, que é a racionalização e a secularização. E os fatores intelectuais. A filosofia social, filosofia da história, tendência aos procedimentos científicos. Aqui nós temos Auguste Comte. É um pensador e filósofo francês considerado precursor do positivismo. Ele acreditava que era possível planejar o desenvolvimento da sociedade e do indivíduo com critérios semelhantes ao das ciências exatas e biológicas. Ele acreditava, mas era difícil, porque as ciências exatas e biológicas, ela trabalhava em cima da razão. E a gente não pode dizer que uma sociedade ela tem uma razão, né? Então, a questão da sociologia ela vem buscar estudar os diversos grupos sociais. Auguste Comte também é considerado o grande sistematizador da sociologia, né? O pai da sociologia. Ele desenvolveu o positivismo. Um dos fundamentos do positivismo é a ideia de que tudo que se refere ao saber humano pode ser sistematizado segundo os princípios adotados com critério de verdade para as ciências exatas e biológicas. Dentro disso, ele criou a lei dos 3 estados, que é o seguinte: ele conclui ser natural que a sociedade, em toda parte, ela evolua na mesma maneira e no mesmo sentido, resultando daí que a humanidade em geral caminha para o mesmo sentido, tipo de sociedade mais avançada. Das ideias surgiu a classificação das sociedades denominada a Lei dos 3 Estados, que é o estado teológico, metafísico e positivo. Teológico ou fictício,
metafísico abstrato, que está muito mais ligado à filosofia, e o estado positivo. Teológico, os fenômenos são explicados pelas causas primeiras personificadas nos deuses. As explicações são atribuídas ao sobrenatural e se dividem em 3 partes: fetichismo, politeísmo e monoteísmo. O estado metafísico. As causas naturais são substituídas por explicações metafísicas, ou seja, pelas ideias que elucidam as coisas e as causas dos acontecimentos. A base é a pesquisa científica, as explicações são dadas pela ciência e busca-se compreender as coisas através da observação científica e da razão, formulando leis. Ainda estava muito ligada à questão filosófica. E o estado positivo. O homem tenta compreender as relações entre as coisas e os acontecimentos através da observação científica e do raciocínio, formulando leis. Trata-se de descrever como se passam os fatos e os conhecimentos positivos das leis da natureza que permitem prever e prover. As explanações absolutas foram abandonadas. Busca-se a descoberta das leis baseadas nas relações sensíveis e observáveis entre os fenômenos naturais. Ou seja, aquilo que não tivesse uma explicação que fosse a partir de uma observação era abandonado. Aqui tem algumas características que são as mesmas, né? O estado teológico, metafísico e positivo. Ainda sobre o pensamento de Comte, né? Ele afirmava em termos que a física animal, uma física terrestre e etc. desejamos uma física social. Guarda esse nome, física social. A física social tem por objeto o estudo dos fenômenos sociais, considerados sob o mesmo prisma dos fenômenos físicos e químicos. Mais tarde, ele chamou sua física social de sociologia. Então, a principal contribuição de Comte na formulação do positivismo foi sua adoção do método científico como base para a organização política da sociedade industrial. É porque depois da questão da Revolução Industrial, né, vieram grandes outros autores que vão discutir a questão do capitalismo, que é um assunto que nós vamos ver mais adiante. Mas o que é positivismo? O que é cientificismo? O positivismo derivou do cientificismo, isto é, da crença do poder exclusivo e absoluto da razão humana, em conhecer a realidade e traduzi-la sob a forma das leis naturais. Logo, a sociologia procura estudar, compreender a sociedade para organizá-la e reformulá-la depois. Nessa imagem você pode observar um grupo de estudantes de medicina que estão fazendo o quê? Exatamente, estudando o corpo humano. Eu não sei se é uma doença, eu não sei se estão estudando os órgãos, mas eu acho bem interessante essa imagem. Então, a visão de sociedade, homem e educação. Para Comte, toda a sociedade se mantém pelo acordo dos espíritos. Só há uma sociedade medida em que seus membros têm as mesmas crenças. A filosofia positiva, né, que é a possibilidade de pôr fim ao estado de crise, considerada toda e sólida da reorganização social. Para Comte, 2 princípios básicos norteiam a história: a concepção de sociedade e de ciência. Ordem. Princípio de desenrolar dos acontecimentos no fluir contínuo. Progresso. Consequência de um processo ordeiro, em que vê melhoramentos lineares e cumulativos. Vocês sabiam que a nossa bandeira brasileira, ela sofreu as influências positivistas por Comte? Sim. Na frase ordem e progresso, ela tem exatamente essa explicação. Já a gente vê.
Então, a influência positivista no Brasil ocorreu em diferentes âmbitos e diferentes lugares. No Rio de Janeiro, entre o final do Império e a Primeira República, que o positivismo foi mais notável no Brasil, desempenhando um papel central tanto no processo da abolição da escravatura quanto na proclamação da República. Além disso, a laicização do Estado e das instituições públicas foi uma das grandes preocupações dos positivistas, além da realização da justiça social e do progresso social. Nessas ações, os nomes mais conhecidos são de Benjamin Constant, Botelho de Magalhães, o proclamador da República, e Raimundo Teixeira Mendes, autor da Bandeira Nacional. O lema Ordem e Progresso da Bandeira é inspirado pelo lema de Augusto Comte, do positivismo, o amor por o princípio e a ordem por bases do progresso. Foi colocado várias das pessoas envolvidas no movimento que depois, quando a monarquia foi embora e proclamaram a República do Brasil, eram seguidores das ideias de Comte. A Igreja Positivista do Brasil foi fundada em 11 de maio de 1881. Ele pensava um homem prático, empírico, empreendedor. Ele dizia que a educação devia ser utilitarista e universal. Não escreveu tratado específico sobre a educação, mas trouxe grandes contribuições para a educação, pois defendia uma escola livre e laica. O positivismo criado por Comte era um movimento de culto à ciência que depositava grande esperança na felicidade que o conhecimento científico poderia proporcionar à humanidade. E nós vemos que a questão do conhecimento científico vem trazendo para a nossa história grandes avanços, principalmente no que se diz às tecnologias e saúde. Aqui são algumas referências, algumas questões que nós iremos fazer em sala de aula, o que é sociologia, quais os acontecimentos históricos contribuíram para o surgimento da sociologia e por quê, qual é a relevância dos conhecimentos sociológicos para nossas vidas. Comente acerca da relevância da sociologia para a área da educação. Vamos debater sociologia para quê? E na próxima aula nós iremos ver dois assuntos bem interessantes. O social e a sociedade, cultura, subcultura, contracultura e ideologia. Meu muito obrigada e até a próxima.